Olá, sejam bem-vindos a mais um Ajustando a Rota. E hoje a gente está aí no 6º episódio falando sobre a coragem de mudar de direção. Quando é o momento certo? E isso, na reunião de ontem, nos trouxe aí um bate-papo bem bacana, várias reflexões, vários depoimentos, pessoais aí de pessoas, de viradas de chave, de situações que fizeram com que elas crescessem ainda mais, situações que acontecem no nosso cotidiano. E hoje a gente veio aí para falar com vocês do podcast, um pouquinho do que a gente conversou ontem, e eu acredito que vocês vão gostar e vai contribuir demais na vida de vocês. Vamos lá então, vamos dar seguimento. Meu nome é Jonathan Porto e eu sou sócio do escritório Porto Severino Cunha. Bom, Alexandre Romão Severino, um dos sócios também do escritório. O tema, ele é provocante de certa forma e às vezes, lógico, a gente quer falar mais sobre marketing, como trazer clientes, como converter, como organizar, mas tudo parte da coragem, de fato, A coragem da mudança, a coragem às vezes de ousar e, lógico, ontem a gente viu muito isso, dependendo da fase, às vezes uma pequena decisão pode ser uma grande decisão para quem está lá iniciando. E cada um compartilhou um pouquinho, as decisões, a coragem, às vezes, de mudar, uma pequena mudança, mas que trouxe grandes resultados e não foi diferente com a gente, por isso que a gente acabou trazendo esse tema para a discussão de ontem. Para mostrar que muitas vezes para você crescer, você vai ter que sim, ousar, mudar, fazer algo diferente para que consiga chegar a um próximo nível. É isso. Bem-vindo então aqui ao nosso podcast, ao Ajustando a Rota. Tatiana Cunha, uma das sócias aqui do Porto Severino Cunha, e passando de fato mesmo para a gente agora conversar um pouquinho sobre essa decisão de querer mudar de direção, Um tema propício, acho que até em razão das mudanças que a gente acabou tomando recentemente e que indicam de fato a necessidade de tomar um passo diferente daquilo que a gente tinha planejado lá atrás, mas que a gente vê que no decorrer do andar do projeto nosso, a gente sente a necessidade e a gente tem que ter essa coragem de fato de mudar. É isso aí, pessoal. A gente teve bastante contribuição ali ontem no nosso bate-papo ali, das decisões importantes, inclusive. A gente abriu com essa, que eu vou colocar para vocês agora aqui no slide. Aqui tá... Ai, tem um probleminha aqui. Então, a gente trouxe essa pergunta, para o pessoal. Qual foi o maior ajuste de rota da sua carreira? E aí já começou com o depoimento do Alexandre. Acho que o Alexandre pode até começar hoje aí, trabalhando para nós um pouquinho sobre o que a gente falou ontem. E cada um aí trouxe um pouquinho da sua vida, um pouquinho do seu cotidiano, um pouquinho do seu escritório, o que fez, o que aconteceu. E foi um bate-papo bem bacana. E aí a gente começa pelo depoimento de das nossas, dos nossos pontos de inflexão e que foi muito importante aí no decorrer da nossa caminhada, Alexandre? Bom, qual foi o maior, eu acho que essa é uma discussão que tu tem que levar considerando a situação que estava no momento. Então, a gente considera uma grande mudança o fato de ter mudado de uma sala menor para um espaço maior, tu aumentar aluguel, tu tem que contratar recepcionista. Então foi uma grande virada de chave para nós, foi uma decisão difícil e às vezes olhar assim, poxa, mas será que foi uma grande decisão ou um grande ajuste, o fato de tu mudar de ambiente? E talvez hoje para nós que já abrimos inclusive filiais, talvez para hoje não seria uma grande decisão, mudar de ambiente talvez não seria uma grande decisão. Mas na época foi talvez um grande divisor de águas aí até na nossa história, Porque a gente tinha uma realidade totalmente diferente. Estávamos ali numa salinha pequena, os 3 sócios, o cliente chegava e já era recepcionado pelos 3 sócios. Então não tínhamos estrutura, não tínhamos estagiários, não tínhamos assessores, não tínhamos secretária. E quando apareceu esse grande espaço, com já divisão, salas, cada um ficaria individualmente, cada um em sua sala, já era um sonho, algo que a gente almejava, mas que não via ali em curto espaço de tempo, E a oportunidade apareceu e a gente começou a discutir, Poxa, mas daí já vai dobrar o valor do aluguel.
e a gente vai ter que fazer agora talvez um empréstimo, fazer algo para a gente fazer os móveis para o nosso escritório. Porque daí cada um vai ficar na sua sala. E se cada um vai ficar na sua sala, a gente vai ter que ter uma recepcionista. Então a gente vai ter que elaborar uma recepção, contratar o primeiro funcionário do escritório. Então vários gastos já viriam junto aí com essa decisão. E por isso foi uma decisão difícil na época. Mas aceitamos o desafio com um objetivo, né, e com a sensação de que, poxa, o fato da gente ir para um espaço maior, ter uma recepcionista, cada um ter uma sala individual, aquilo também traria, né, mais clientes, mais reconhecimento, essa questão da gente se sentir um pouco mais valorizado na carreira. E foi o que aconteceu. Então a gente considera uma grande decisão, o simples fato de ter mudado de ambiente. Permanecemos no mesmo prédio, mas mudou o ambiente, mudou a nossa percepção, né? Parecia, de fato, já trouxe aquela ideia, né? Aquela sensação de que a gente estava crescendo na carreira. No final, saímos de uma pequena sala para uma sala maior. Então, às vezes, esse pequeno ajuste de rota, que pode ser um espaço físico melhor, uma reestruturação física mesmo dentro do seu escritório, uma contratação de uma secretária, a contratação de um assessor, algo que às vezes você acha, poxa, mas será que está no momento de eu contratar? E às vezes é o que falta para você ir para um próximo nível, né? Estruturar uma esteira de produção dentro do teu escritório, abrir uma filial, mudar a área de atuação, nichar. Então são várias decisões que podem estar acontecendo e que de fato leva para outro nível de atuação. Isso. Até trazer um pouco do que eu falei ontem, né? E às vezes a gente precisa, nós aqui queremos em Deus, temos muita fé, né? E eu acredito que às vezes Deus abre algumas portas, né? Ele fecha algumas portas para abrir outras, ou fecha uma janela para abrir uma porta, né? E pra gente, quando abriu o andar aqui de cima, a gente não imaginava ter o escritório que a gente tinha. Então a gente precisou daquele puxãozinho, opa, abriu, apareceu, vamos, não vamos. Que às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a gente precisa de romper uma sociedade para poder criar algo maior, algo melhor para o crescimento. Às vezes eu preciso, sei lá, abrir mão de uma certa área de atuação, me especializar em só uma área para mim daí alavancar mais o meu crescimento. Porque às vezes a nossa mentalidade está tão fechada, está tão focada no problema ou na vivência atual, né? Que a gente não tem aquela visão de futuro. E aí, às vezes, quando a gente estuda muito, a gente lê muito, essa visão ela se abre facilmente porque a gente aprende com os erros dos outros ou com os acertos dos outros, né? E a importância da gente estar sempre se atualizando, mas na época a gente precisou disso para poder dar esse passo. Hoje a gente está dando outro ponto de inflexão, que a gente vai trazer um pouquinho para vocês daqui a pouco, mas naquela época a gente precisou desse puxão, né? Liberou a sala lá em cima, é um andar inteiro, a gente quer alugar para vocês, e a gente com todo aquele medo, né? Sem muitos números, hoje a gente tem tudo muito bem calculado, projetado, plano, gestão, financeiro. Na época tinha um pouquinho, mas não era nem perto do que a gente tem hoje. Só que porque a gente não tinha mentalidade, e a gente foi com o tempo buscando, estudando, para realmente ampliar o nosso foco, o nosso olhar. E às vezes o que falta para você também é isso, o que falta para dar o próximo passo para o seu crescimento, para alcançar o seu sonho. Às vezes realmente é a mudança de mentalidade. A gente falou muito sobre isso ontem, que é o ambiente que tu trabalha, que tu está realmente. A gente precisa de um ambiente melhor. E não só o ambiente, as pessoas que estão ao seu redor, né? Com quem que você está andando. Se você andar com advogados mais prósperos, que pensam em crescimento, isso automaticamente reflete em você, aquela energia já vem, você também quer mudar, aprende muito com essas pessoas porque você aprende, mesmo não querendo você aprende, numa conversa, num bate-papo, e isso ontem foi muito engrandecedor aqui no nosso bate-papo, né? E na verdade, né, é até o que o Jonathan trouxe ali, que não era a nossa intenção naquele momento em crescer. Era o nosso sonho, era um sonho que a gente tinha de fato, mas não era a nossa intenção naquele momento mudar de sala para um ambiente maior, né? Mas as coisas foram acontecendo de um jeito que a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que decidir, não vamos tentar, tem que tentar, né? É o arriscar, mas o mais importante de tudo é tu estar preparado para o momento certo.
né? Então foi o que aconteceu com a gente. Acho que a gente acabou se especializando em áreas separadas, né? Então a gente tinha esse objetivo, de fato, esse sonho de crescer, e aconteceu no momento certo. Da mesma forma como a gente, depois de algum tempo já com o escritório estabilizado, já, né, nesse andar superior ali da mesma salinha que a gente tinha, veio a oportunidade que também surgiu, também sem o nosso esperar, de uma sala para abrir uma filial. Foi um teste, né? E tudo é aprendizado. Não deu certo naquele momento, mas surgiu ali então a oportunidade de a gente pensar em gestão, vamos estudar gestão, vamos nos preparar para o momento certo a gente ter o nosso crescimento, que foi o que aconteceu depois com a filial de Palhoça e mais futuramente com a filial de Joinville, né? E a cada filial que a gente abriu, a gente viu que tudo foi feito de uma forma melhor. Estou tentando aqui, mas é porque aquela entradinha minha está com problema. Continua, Tati. Aqui é assim, gente, a gente já vai resolvendo as coisas e vamos pro próximo slidezinho, porque daí a gente vai trazendo mais um pouquinho do que a gente foi debatendo ontem, né? Isso. E aí, como a gente vinha falando, né, toda decisão ela tem um preço, né? Então, como a gente falou, a gente precisou se preparar, né? Às vezes a gente não estava preparado no momento, mas nos fez então se dedicar e preparar para crescer. A filial do Estreito não deu certo, talvez, né, tivesse dado certo, mas em momentos oportunos aconteceu que a gente fechou. Mas por quê? Porque a gente teve que se preparar para daí sim dar certo a de Palhoça e agora de Joinville, né? Foi um aprendizado. Exatamente. Essa coragem, né, que às vezes a gente tem que ter. As duas questões foram oportunidades. Isso. Então, às vezes, a gente projeta algo, vamos fazer isso para ir para o próximo nível. E às vezes tem questões que aparecem, né? Como foi a questão da sala, que apareceu sem a gente estar projetando o crescimento naquele momento, apareceu, a gente aceitou o desafio e deu certo. Isso. E a questão da filial de Florianópolis, que foi a primeira filial, né, que nós abrimos, também apareceu a oportunidade. Apareceu a sala, a gente almejava um dia abrir filiais, mas também não estava no radar naquele momento. E surgiu a oportunidade, poxa, vamos encarar, vamos abrir a nossa primeira filial. E foi muito legal, assim, né, aquela sensação gostosa de abrir uma filial e que não deu certo. Olha só, duas oportunidades, uma deu certo, a outra não deu. E a gente até não explorou bem isso, né? Mas a Tati estava falando ali agora, eu estava, poxa, duas oportunidades, né? As duas a gente não foi atrás, né? Buscando uma mudança, mas algo que a gente almejava e que apareceu, parecia ser o momento ideal, aceitamos, algo deu certo, algo deu errado, e assim faz parte, né, do aprendizado. Do aprendizado, do empreendedorismo de modo geral, né, tu empreender, né, e o escritório é uma empresa, a gente tem que tratar como uma empresa, e foi uma decisão que a gente aprendeu, porque depois abrimos filiais e deram certo, e serviu de aprendizado ali. Sim. Né? E para deixar claro também que não deu certo, não também por falta de gestão, né? Mas por uma série de acontecimentos da época, Isso. né? Sim, em que o dono da sala acabou falecendo, ele era um amigo nosso, cliente, foi por isso que a gente foi abrir o escritório lá. E esse falecimento dele, após o falecimento dele, teve muita briga familiar e começaram a questionar, inclusive, algumas coisas do escritório. Daí a gente, para não se envolver no meio da briga, o escritório estava indo, mas também não estava aquilo tudo, não foi planejado como foi o de Joinville, como foi o de Palhoça. E aí a gente acabou decidindo tomar essa decisão de, não é o momento, vamos fechar aqui, né? E um baita de um aprendizado, já começamos aí, né? Foi uma escola também pra gente, né? Em parceiros, em sociedades, em parcerias, em contratar clientes, né? E às vezes a gente tem que também desligar o cliente, né? Porque tem cliente que não, foi o caso ali da família. Mas é essa questão da coragem, né? A coragem de mudar de direção, a coragem de arriscar, não foi algo que comprometeu a estrutura do escritório. Fechamos, perdemos dinheiro, nós montamos uma estrutura, né? Organizamos lá, fizemos fachada, né? Adesivamos, colocamos uma secretária, compramos ali mesas, computadores, então equipamos essa sala, tivemos que desmontar, aproveitamos alguma coisa, tivemos um gasto, mas não foi algo que comprometeu, tu arriscar algo que pode comprometer, talvez fechar totalmente o teu escritório e acabar com a tua carreira, e tem que pensar, né, numa decisão tão grande assim, a ponto de destruir talvez tudo que tu plantou. Mas foi uma decisão que a gente tomou, desembolsamos alguma coisa
erramos, perdemos dinheiro, mas foi um aprendizado e não comprometeu ali a vida em si do nosso escritório. Né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes com o erro, de tudo na vida a gente tem que tirar o lado positivo, né? Inclusive com as coisas que não seguem o caminho que a gente planejou. Então foi isso. Alguns clientes ficaram, né? E depois ainda voltaram aqui para a matriz em Biguaçu. A gente fez outros processos para eles porque gostaram do atendimento. Então é isso. De tudo é aprendizado. É a coragem de mudar e se não der certo, de alguma coisa ali a gente tirar um ponto positivo. Né? E ontem a gente trouxe toda essa parte, né? Então teve gente que trouxe teve desfazimento de sociedade, né? Desfizeram as sociedades, mais de um, né? E que inclusive falaram que isso foi muito bom para a carreira deles, para o escritório deles. Então são decisões, né? Poxa, eu mantenho essa sociedade, mesmo não dando certo, até que ponto tu tem que manter? Qual é o momento de tu realmente se desligar, sabe? Que não deu mais. A gente tem que, poxa, igual a gente abriu o escritório de Joinville, qual a decisão, né, de ir para uma outra cidade, né? Como que a gente toma essa decisão? Tem um preço também, né? Tem um preço, óbvio, mas quando você consegue metrificar mais ou menos o risco, o tamanho do risco que você está correndo, e se você tiver aquele prejuízo, está tudo bem, não vai prejudicar a sua vida, tá tudo certo, mas você tentou, você foi mais longe, tudo tem um aprendizado, né? E o que eu trouxe ontem foi que quando a gente aprende com os erros e os acertos dos outros, os acertos e os erros dos outros, o caminho para a gente se torna mais fácil. Mas às vezes a gente vai aprender com os nossos próprios erros. Até porque às vezes o que funcionou para um, talvez não funcione para você, o que funcionou para você, talvez não funcione para mim. Mas é adaptação, né? E aí a gente vai seguindo em frente, né? Então trouxemos a parte de especialização, a parte de sociedade, parte de marketing, né? Teve gente aqui, acho que foi a Josiane, que falou um pouquinho para a gente que ela quer colocar o sistema de inteligência artificial no escritório para atendimento, né? Isso. Então, são uma série de coisas decisões que a gente precisa tomar, porque igual ela falou, eu preciso investir, é um dinheiro, né? Quem aí já tentou contratar inteligência artificial para o seu atendimento no seu escritório, sabe que tem um valor para implantar isso. Tem mais um valor mensal. Então, de repente, para quem está com caixa ali não muito seguro, é um dinheiro que pode fazer falta lá na frente. Mas o que a gente falou para ela, né? Você pode pegar uma parte desse dinheiro, disponibilizar ele para esse investimento e você, por um tempo, testar. E se der certo, você vai continuar, vai colocar mais dinheiro porque ele vai estar se pagando. Se não der certo, volta atrás. Você sabia que poderia correr o risco de perder esse dinheiro, né? Então, são várias situações que a gente vai, no decorrer, vai tomando e fazem a diferença para a gente, né? Então, essa pergunta aí eu vou fazer para a Tati contribuir para a gente aqui. Quando que insistir deixa de ser a melhor estratégia, na visão da doutora Tatiana? Então, é um pouquinho do que a gente já vem sempre falando aqui, né? Se tu tá vendo que tens alguma meta para bater, algo para fazer e tá sempre seguindo aquele momento, tá vendo que não tá engajando, que não tá indo, alguma coisa precisa mudar. Então aí não é hora de ficar ali insistindo. Então a gente tem que ter a coragem de mudar, né? Então o momento certo vai ser esse. A hora que você vê que as coisas não estão, estabilizaram, não sai daquele ponto, tu precisa mudar, então esse é o momento, né? Acho que o Alexandre ontem até conversou bastante sobre isso, do insistir e persistir, né? Acho que pode trazer bem essa divergência ali, né? É algo que ontem até a gente não trouxe, né? Mas, tipo, a gente já há alguns anos que a gente conversa sobre essa questão de gestão, né? Mais profissionalizada, que a gente não tinha lá atrás, esse olhar mais amplo. E outra grande decisão que a gente teve lá atrás foi, de fato, quando a gente criou nossa missão, nossa visão de futuro. Sim, e a gente teve aquele momento de discutir, poxa, a gente vai atuar só com prévio? A gente já teve essa discussão lá atrás, né? Será que hoje a grande arrecadação do escritório é o previdenciário? Ou vamos atuar em todas as áreas? Vamos abrir filiais? Vamos expandir para outros estados? Como que vai ser a nossa visão de futuro? A gente começou a construir a nossa visão de futuro. Olha só.
E lá a gente decidiu atuar em todos os ramos do direito. A gente falou, poxa, vamos começar a nos estruturar. Começamos aqui os 3 sócios, cada um atuando na sua área, previdenciário, civil e trabalhista. Começamos assim, foi a base do escritório desde o início e tomamos a decisão, vamos ser um escritório full service. Agora vamos atuar em todos os ramos do direito. E ali nós começamos a escalar, desenhamos e vamos abrir filiais. A gente vai estar não só atuando de forma remota, mas também vamos estar fisicamente ali em todo o território nacional. Começamos a escalar, abrindo filiais, abrimos a de Palhoça, abrimos a de Joinville, começamos a atuar aí com penal, né, a tributário, empresarial, civil de modo geral, consumidor, família, sucessões, e começamos a ampliar porque era a nossa visão de futuro. E não dá para dizer que deu errado, porque a gente conseguiu sim, abrimos as filiais, o escritório aumentou significativamente a questão da nossa arrecadação, do nosso faturamento, a gente vinha muito bem e estamos muito bem, com a graça de Deus, né? Tem nos abençoado até então. Só que a gente começou a ver, né? Quando tu começa a ver o modo como tu fez as contratações, o resultado, o quanto empenho tu coloca em determinadas áreas, porque daí tu começa a trazer áreas para dentro do teu escritório que não era a tua área de atuação até então, mas tu começa aquilo que exige um pouco mais. Quando tu está começando a atuar, exige. E mesmo o sócio, né? No caso aqui, nenhum dos 3 sócios atuando com essas outras demandas, o escritório ainda era responsável pelas áreas. Então não dava para delegar totalmente para o profissional. A gente contratava um profissional especializado naquele ramo do direito, mas a responsabilidade final era do escritório. Então quando aquele profissional se desligava do escritório ou não atuava da forma conforme a gente estabelecia na nossa missão, nossos valores, não obedecia essas regras de formas bem rígidas como a gente gostaria que fosse, a gente acabava se estressando, né? Vinha aquela incomodação porque sabia que algo não estava de acordo com o que a gente estava planejando e aquilo foi sugando muito a nossa energia, né? Então saía um profissional, ou a gente tinha que tirar porque não estava de acordo e aquilo vai te sugando. Então a energia que era para a gente estar colocando de repente em uma determinada área, a gente não conseguia depositar toda aquela energia lá porque tu tinha que de repente estar apagando um incêndio aqui de outra área, porque tu queria alavancar aquela área. Só que tem aquela situação que quando eu estou num lugar eu não consigo ver o outro, então eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então às vezes eu tinha que abandonar, né, tirar a minha atenção de uma área que já estava dando resultado para tentar alavancar outra. E quando eu estava tentando já dar atenção para essa área boa, eu não estava dando atenção para aquela outra. Então, de fato, a gente viu que estava difícil. E às vezes, assim como a gente teve a coragem de dizer, não, vamos atuar em todas as áreas, a gente começou a expandir, nós tivemos agora recente, né, coragem de voltar atrás. Porque ontem eu falei sobre isso, né, sobre essa questão, às vezes, de tu insistir e tu persistir. Poxa, a gente teve uma decisão sim, agora a gente vai fazer o pacto com o erro, ver que algo, poxa, não é que estava dando errado, mas, poxa, será que não é interessante a gente voltar atrás e dizer, não, acho que a gente vai mudar de novo. Vamos mudar de novo porque eu acho que vai dar melhor aqui. E se não der, a gente volta para cá de novo. Sim. Foi mais ou menos a decisão que a gente tomou agora, né? A grande virada de chave que a gente está para anunciar agora é de fato essa, dizer, cara, vamos mudar a nossa visão de futuro. Não vamos mais ser um escritório full service, vamos ser um escritório agora, né? Previdência e saúde, vamos focar só nisso aqui agora, vamos respirar isso aqui dentro do escritório, como a gente tem falado, né? E foi a grande decisão que a gente tomou. Então, assim, ó, se você tomou alguma decisão, às vezes você investiu dinheiro, que a gente investiu muito aqui também, porque daí a gente estava fazendo tráfego em cima, né? O Jonathan tem se virado, né? Nos 30, como se diz, para dar conta de criar página para todas as áreas e profissionais para todas as áreas, um RH para contratar para todas as áreas, um financeiro para receber e cobrar de todas as áreas. Então, tudo se multiplicava. Todo o trabalho era multiplicado aqui dentro do escritório por cada uma das áreas. Então, a gente viu que estava se tornando difícil, a gente estava gastando muita energia, faturamento estava vindo sim, só que depositando muita energia. Então, conversando, olhando números, a gente mudou a direção. A gente ajustou a nossa rota novamente e tivemos a coragem de dizer, olha, essa pasta a gente não vai mais atuar, esse aqui a gente não vai mais atuar, vamos trabalhar como parceiros e agora a gente vai ser aqui, ó, especialista nisso aqui. Então, a coragem novamente de mudar. Né? E isso responde essa pergunta, né? O que você precisou abandonar para crescer? Talvez a gente precisou agora abandonar algumas áreas para poder dar o próximo passo de crescimento, né?
E até complementando o que tu falou, né, Alexandre, a gente também conversou muito sobre isso, que como tinha áreas que a gente gostaria que elas crescessem, estava fazendo um esforço tremendo para que essas áreas crescessem, aquelas que estavam dando certo, não que elas ficassem abandonadas, mas elas ficam mais de lado, e são as áreas que realmente estão dando faturamento para o teu escritório. Então, poxa, a gente olhou para esse lado também. Às vezes, ao invés de a gente, de repente, estar bonificando aquele advogado que está produzindo, que está captando na área que está dando certo, a gente estava tentando bonificar aquele outro daquela área que a gente estava tentando implantar, fazer ela dar certo, para que ele trabalhasse mais, para que ele desse mais gás, mas e aquela área que estava lá pagando, sabe, toda a conta e sobrando dinheiro e dando faturamento, a gente poderia estar lá aplicando mais. Então, foi essa decisão que a gente tomou, né? Então, olhando os números, a gente conseguiu verificar isso também. Poxa, aqui está dando, né? Aqui a gente está fazendo um esforço tremendo, não dá nem um terço do lucro que essa dá, que o faturamento que essa dá, e aí a gente está com o esforço todo aqui, e aqui continua, vai meio que no automático. Não que a gente faz campanha, a gente trabalha, mas meio que no automático, porque o olhar fica mais aqui. Como a Alexandre falou, é muita coisa para tu, né? Para tu focar e dividir, e decidir, sabe, dar treinamento. Eu falei ontem que nosso playbook, que eu falo que é o nosso playbook de venda, que é todo o nosso livro, desde o momento que o cliente chega, consegue conhecer o escritório, né, através das campanhas, chegar aqui na recepção, até o momento da finalização e o pós-venda. Quando chegava na parte, a gente fala que é o avatar, que era nossa persona, que era o nosso cliente, era uma quantidade tremenda, porque a gente atuava em tudo. Então, poxa, quando tu abria o livro ali para olhar uma campanha que eu vou fazer, tu ficava até perdido, porque é muita coisa. Agora, se especializando, ainda tem bastante, porque a gente está especializado em previdência e saúde, mas já reduziu, meu Deus, assim, eu acho que 80% dos tipos de demanda que a gente tinha. Então, poxa, já reduziu para 20%. Agora, poxa, o foco é em 20%, com certeza a energia vai ser ali e também o faturamento vai ser maior, né? Sim. Inclusive para fazer a gestão de equipe, né? A Tati pode conversar aqui, pode passar. Como é difícil você fazer a gestão de todos esses advogados, cada um de uma área diferente, com personalidade diferente. Isso, são áreas com peculiaridades diferentes. Então, a forma de tu tratar uma área empresarial é diferente de tu tratar uma área civil voltada para o direito de família, por exemplo. Então, a gente tem que criar processos diferentes para cada um. É mais empenho, é mais trabalho. É difícil tu cobrar de um jeito uma área e cobrar do mesmo jeito a outra área. Não tem como, né? Então, a própria equipe em si, né? É difícil tu trabalhar. Então, foram várias mudanças que a gente tomou nesse momento, né? Não só de nichar, ainda que ainda tenhamos um leque grande, né? Previdência e saúde. Então, a gente ainda pode trabalhar com bastante tipos de processos, mas ainda assim também a forma de contratação das pessoas que vão fazer parte dessa equipe para que a gente tenha, de fato, essa gestão melhor da equipe, né? Então tem isso também. O treinamento acaba ficando melhor, né? E aí, como está no nosso próprio slide, pessoal, então a gente às vezes tem que abandonar um pouco da nossa vaidade, do nosso conforto, né? Saber que a gente está abrindo mão de algumas áreas que estavam no nosso planejamento, que estavam na nossa visão de futuro. E quando a gente traz essa no escritório, ela traz todo sabe, vamos dizer, um alvoroço, né? Tipo, todo mundo começa a se fazer perguntas. Mas é porque a liderança já tomou a decisão e é de cima para baixo, então a gente aí agora é só ajustando a rota mesmo para dar esse passo que é muito importante, eu tenho certeza aí que vai fazer toda a diferença agora no nosso próximo passo. E como eu enfatizei ontem, né? Não é que o que a gente fez até aqui estava errado, o que a gente fez até aqui deu muito certo e nos trouxe ao patamar que a gente tem hoje, mas para a gente dar o próximo passo, a gente precisou fazer mais esse ajuste de rota. Se o Alexandre quer complementar alguma coisa? Em relação a esse slide, eu acho que foi isso, né? A gente teve que abrir mão de muita coisa, né? Quando tu fala em abrir mão de áreas, rescindimos com profissionais. Então foi uma mudança muito grande, assim, talvez hoje é a maior, né? Hoje, pensando no tamanho do escritório, né? Então, foi uma mudança muito significativa. Então, abrimos mão de muita coisa, mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que um aprendizado que a gente tirou de tudo que a gente fez até aqui
E não foi algo também assim, vamos colocar na mão de Deus que vai dar tudo certo, né? Ele está sempre com a gente, mas não delegando para Ele. Então é sempre com muito compromisso, né? Vamos para lá, mas poxa, o que a gente vai fazer? Então a gente já está organizando a casa para dar esse próximo passo, né? Então não é algo também, não é como é que eles falam, dar uma de louco ali, né? Eles usaram uma expressão bacana lá, agora me fugiu. Mas enfim, era só uma brincadeira, então não precisa lembrar dela. Mas às vezes não é essa questão de, não, tem que mudar. Não é essa questão, né, do ter que mudar a qualquer custo. Tu de fato ser estratégico, né? Porque tu tens os números na mão, é para ter pelo menos, e a gente começou a fazer isso, né? E estudar áreas, ver o retorno de cada uma, do empenho que está colocando e desenhar, tu vê que a hora que tu começa, a gente começou a desenhar o fluxo e a gente começou a enlouquecer e dizer, cara, não dá, fica difícil de fato atuar com todas as áreas. E não dá para dizer que não é possível, porque a gente começou a atuar em todas as áreas olhando que tinha muitos escritórios, vários escritórios, full service e que dá certo. Então não é que não dê certo e não é que não deu certo para nós, como disse o Jonathan. A gente aumentou muito o faturamento, talvez dava para fazer mais algum ajuste e seguir do mesmo jeito. Só que foi uma decisão que a gente tomou, achando que vai ser melhor, projetando de acordo com nossos resultados, a nossa clientela, a nossa estrutura e tudo que a gente construiu, somando a gente viu que, né, poxa, tem tudo para ser melhor. E só que sempre, né, estudando, né, se dedicando muito, ajustando, arrumando números e o que falta a gente fazer, o que a gente ainda não sabe, o que as pessoas que já chegaram lá, que estão acima, né, que já estão aonde a gente quer chegar, o que eles fizeram, porque é importante também fazer isso. É importante tu errar. Eu vejo que tu aprende muito assim. A gente tira pela própria faculdade, que na teoria, a gente aprende tudo na teoria, mas tem coisas que a gente só vai aprender aqui quando está atuando. E é incrível como a gente aprendeu muita coisa na teoria da gestão e tal, e às vezes tu vem para a prática, tu acaba errando ainda. Muitas coisas tu acaba errando. Tu vai lá e aprende tudo sobre contratação. Mas, cara, tu ainda vai errar em alguma coisa, daí tu vai, poxa, olha só, isso aqui foi algo que eu não analisei. E daí tu acaba ajustando lá na frente. Então, esses saltos, né, essas mudanças, vai errar. Não dá para dizer assim, não, vou tentar para não errar. Via de regra, tu não vai mudar. Ou tu não vai dar um salto tão grande, né, uma jogada tão grande, e tu acaba sempre daí, assim como a tua mudança é pequena, o resultado via de regra é pequeno. Grandes mudanças, eles geralmente proporcionam, né, grandes resultados, e pequenas mudanças às vezes vai ser pequenos. Então a grande mudança que ele está fazendo tem tudo para proporcionar grandes resultados, pode ser grandes derrotas também, pode ser um tombo grande, mas também é o que proporciona, de fato, grandes resultados. Então, acredite, eu acho que ontem a gente falou sobre isso, né? Quando falou ali sobre quando que é o momento, às vezes, de parar, eu acho que quando tu para de acreditar no teu sonho, daí tu acha que é o momento, de fato, de tu desistir. Se tu não acreditar mais no teu sonho, é o momento de desistir. Porque, às vezes, tu tem um sonho e tu, de repente, tu não está trilhando ainda o caminho correto. Porque tu não sabe, tu tens um sonho, mas tu acredita que é assim, daquele jeito. Só que tu está seguindo e tu está vendo que não chega. Só que tem pessoas que já alcançaram esse resultado que tu está almejando. Não é algo que tu inventou na tua cabeça. Não, poxa, eu quero abrir filiais e eu não estou conseguindo. Mas tem vários escritórios aí que tem filiais pelo Brasil inteiro. Então, é possível, se for esse o sonho. Mas você deve estar fazendo coisa errada. Então, como que eu faço para aprender, né, para chegar aonde esses escritórios chegaram? Daí é onde você tem que estudar, você tem que estar se envolvendo com pessoas que já chegaram lá e extraindo, né? Poxa, eu não tinha pensado nisso. Pô, verdade. Então, tu vai corrigindo e tu vai chegar. Vai chegar. No primeiro episódio, a gente falou justamente sobre isso, né? Sobre mentalidade, sobre sonho. E eu acredito que o nosso maior ponto de inflexão, sem dúvida, foi a mentalidade. Se a gente não tivesse mudado, querer estudar, sempre, a gente, desde o início, a gente gostou muito de estudar, né? Se especializando, depois, poxa, a gente, vamos agora começar de alguma forma, a gente teve contato com a parte empresarial e a gente precisa estudar isso, né? Gestão, marketing, isso a gente precisa aplicar isso no nosso escritório. Porque quando a gente saiu da faculdade, principalmente na nossa época ali, hoje está mais
ter mais palestras, mais eventos, talvez na faculdade estejam trazendo o tema de marketing, mas a gente não poderia fazer marketing. A gente não poderia, não era uma empresa, era um advogado que ia advogar e deu, sabe? Então, eu acho que quando essa dificuldade, essa mudança de mentalidade para tratar o teu escritório como uma empresa, né, que veio, óbvio, da nossa forma de pensar, do nosso estudo, do nosso empenho, foi a principal mudança, sabe? A mentalidade, porque se a gente continuasse com aquela mentalidade de só ter um escritóriozinho ali e só ir crescendo devagarzinho, talvez a gente não estivesse no patamar que a gente está hoje, não estivesse fazendo marketing, não estivesse comercial, fazendo gestão, tratando o nosso escritório como uma empresa de fato, né? Já indo para o final, pessoal, né, eu acho que o bate-papo foi bem bacana hoje, foi bem engrandecedor. E eu queria fazer uma pergunta, né, para a Tati e para o Alexandre, para a gente já ir para o final. Para a doutora Tatiana, né, qual foi o seu maior ponto de inflexão, a sua maior virada de chave, sua pessoal dentro do escritório? E qual conselho você daria para quem está hoje começando no escritório de advocacia, ou que esteja aí penando e não consiga mais fazer o crescimento? De fato, assim, se eu for levar lá atrás, de quando eu saí, eu trabalhava, comecei de fato a minha carreira trabalhando como carteira assinada, CLT, e a decisão maior mesmo, de fato, foi não é isso que eu quero ter o meu escritório, né? Surgiu a oportunidade da gente abrir o nosso escritório, já conheci o Alexandre, conheci o Jonathan por meio do Alexandre e veio isso. Então foi a grande virada de chave. Poderia hoje estar trabalhando ainda em um escritório como funcionária, né, e não hoje como empreendedora, empresária como a gente é. Então foi o maior ponto de inflexão mesmo. Mas aqui dentro, de fato, é quando a gente decidiu abandonar mesmo a questão. Não é abandonar porque a gente nunca vai deixar de ser advogado, porque a gente ainda está... Mas é a questão mesmo de se voltar para a gestão, né? Para ver a empresa crescer, da gente se dedicar para a empresa em si. E para quem está hoje aí começando, o ponto é estudar. Nunca deixar de estudar. Seja voltado para a área jurídica, seja para quem já tem o seu escritório e quer crescer, de fato continuar estudando para que a sua empresa de fato vá além, né? Alexandre, qual o teu maior ponto de inflexão na tua vida pessoal? Tu acredita que foi a tua transformação de vida e que tu traria para o pessoal que está aqui nos ouvindo? Bom, eu acredito que a grande mudança na minha vida foi, de fato, me conhecer mais como ser humano. Eu acho que foi o fato de eu começar a estudar mesmo, a pensar, a projetar, né? Eu gosto muito de falar sobre sonhos, porque eu vejo que quando eu comecei a entender que tudo é possível. E ontem eu até trouxe isso aqui, né? Que a gente gosta, de, às vezes, de estar alavancando as pessoas, de tentar ser uma inspiração de certa forma, porque a gente começou lá pequenininho e conseguimos bons resultados. E essa virada de chave eu acho que foi interessante, porque daí eu tenho essa visão, né? De que eu não consigo dizer até onde eu consigo chegar. Tu não consegue estabelecer assim, um teto. Porque tu consegue, porque várias pessoas que começaram assim como eu, chegaram a um nível muito alto, muito acima do que a gente está hoje e conseguiram. Então a gente sabe que é possível. Então, tu ter esse entendimento de que que não tem um limite, foi de fato um grande aprendizado assim para mim como ser humano, saber que não tem limite, e só que nunca vai ser superior, os meus resultados nunca serão superior ao meu empenho. Então é óbvio que tem essa questão, né, do quanto eu estou de fato determinado a alcançar um resultado, o quanto eu quero sacrificar, o que eu estou disposto a sacrificar para alcançar esse resultado. Então eu acho que a grande virada de chave assim foi de fato me envolver mais, não só com o jurídico, mas me conhecer mais como ser humano, saber que existem outras áreas da vida, tu explorar mais a questão emocional, ter Deus do teu lado, apoiar esse lado espiritual, tu ter uma família, né, uma base em casa que te dá força para vir todos os dias para o escritório, tu saber que tu tens uma área financeira que tu tem que olhar também. Então, hoje, lógico, né, eu já escrevi sobre isso, então o mínimo vital, então tu saber, né, que existe tudo, né, além do escritório, tudo além do escritório.
que eu tenho que cuidar da minha saúde para que eu consiga hoje estar desenvolvendo e de repente as pessoas chegam ao ponto de dizer que, poxa, doutor, tu é uma inspiração para mim. Mas não é só pelo resultado que a gente tem aqui dentro, a gente sabe que é além. É porque eu sou um bom ser humano, é porque eu trato bem as pessoas, é porque eu tenho uma disciplina. Então, tu vê que ele vai muito além. E isso tu às vezes não surge assim do nada. Estuda, empenho, então já tem uma biblioteca lá com vários livros. Eu acho que o querer de fato ser melhor como ser humano, como pessoa e pensando nas outras áreas da vida, eu acho que foi a grande virada de chave que tu consegue levar inclusive para o teu dia a dia, para os teus clientes. Eu vi que mudou meu atendimento a partir do momento que eu conseguia entender aquele ser humano que estava na minha frente ali para ser atendido. Então, se eu pudesse, né, e eu posso estar dando um conselho aqui, e eu falo que o conselho é bom sim, né, e é bom a gente estar sempre aconselhando, buscar também o que muita gente não gosta, né, a questão do desenvolvimento pessoal, mas é se desenvolver como pessoa mesmo. E é muito importante isso, né, na nossa vida, a nossa forma de pensar, né. Às vezes, tudo bem, você não gosta de ler o livro, mas tem inúmeras formas que você pode estudar, ainda mais hoje, tem vídeos, audiobooks, treinamentos, imersões. Não é só você ler um livro, tudo bem se você não gostar de ler, né? Mas é um hábito que a gente gosta, que dá certo, é um hábito que eu acho muito bom. Né? Não desenvolver esse hábito do dia para a noite, né? Foi devagarzinho, foi lendo uma página, foi lendo duas, mas sempre gostei. E a mentalidade, sempre pensando para frente, pensando nos sonhos. E outra também, eu sempre falo muito que a palavra tem poder. Então, o que você pronuncia para a sua vida, o que você fala para a sua vida, o que você fala no seu dia a dia, isso também reflete muito nas coisas que acontecem na sua vida. Quando você prega coisas ruins para você, ou você está em um ambiente que pregam coisas ruins para você, esse é o momento de você sair. Porque isso vai te levar para um lado pior, para um lado mais profundo, que daí você pode não conseguir mais sair. Mas quando você tem uma mentalidade, anda com pessoas boas, profere palavras boas para a sua vida, né? Os seus sonhos, o que você quer, isso faz toda a mudança da sua vida, né? E tá aí os ajustes de rota. Às vezes o ajuste de rota é se desligar do meio que você está, um ajuste de rota é você desfazer uma sociedade, um ajuste de rota é você dar o próximo passo e ter um escritório mais amplo, mais bonito, ou um escritório como a gente em outra cidade, um ajuste de rota qualquer. Só que tudo, quando a gente estuda e a gente aprende a calcular certos riscos, isso fica mais fácil, fica melhor e o caminho acaba sendo um caminho melhor, né? E eu acho que se eu pudesse, de fato, trazer uma mensagem, eu acho que a minha mensagem seja essa, sabe? Tenha sempre um pensamento positivo, profira sempre palavras boas, seus sonhos, o que você quer para a sua vida, sabe? Que elas vão se realizar. Óbvio, se você for atrás, se você buscar. Né? E como o Alexandre falou durante todo o nosso evento ontem, o ambiente muda a pessoa, o lugar que você está muda a pessoa. Não pense que você vai moldar o ambiente que você está, é muito difícil. É muito mais fácil você ser moldado pelo ambiente do que você mudar todo aquele ambiente lá. Então, às vezes é preciso a gente dar um passo para trás, ou um passo diferente, para que a gente possa ter aí, alcançar um próximo patamar, um patamar bom, alcançar o nosso sonho da nossa vida. Então, já indo para o final, eu quero passar de novo aqui, né, dar oportunidade para a Tati e para o Alexandre, trazendo mais uma mensagem. Não sei se o Alexandre ou a Tati esqueceu de passar alguma coisa desse nosso ajuste de rota, porque para a gente é um ajuste muito importante. E como trouxemos até aqui no slide, talvez abrindo mão de algumas vaidades, para que a gente possa aí crescer ainda mais e quem sabe ter o faturamento. Quem sabe não, a gente vai ter o faturamento que a gente sonha, com o nosso escritório, porque a gente está lutando, a gente está batalhando e a gente quer crescer e a gente vai crescer. E vocês vão acompanhar e estão acompanhando aí com a Ajustando a Rota, o nosso dia a dia, o nosso escritório. E a gente não somente fala, né? A gente faz o que a gente prega aqui para todos vocês. Isso. Eu acho que deixar aqui o convite, né, para quem está acompanhando aí o podcast, toda última quarta-feira do mês a gente faz esse encontro presencial na nossa sede aqui em Biguaçu. É uma roda de conversa, ontem foi muito legal, assim como as outras que a gente já fez. Todo mundo sai daqui um pouquinho mais enriquecido, né, porque a gente troca experiências, troca conhecimento, conselhos, enfim. E fica esse convite, né? Venha participar com a gente aí do Ajustando a Rota para fazer essa troca. Bom, como
mensagem final, a Tati já fez o convite aí para o Ajustando a Rota, né? Acho que a coragem de mudar de direção, se a gente parar para pensar, vai muito em direção do sonho que está projetando, né? Então, assim, às vezes não é só o querer mudar. Vamos mudar. Não foi do nada que a gente pensou em mudar. É porque a gente tem objetivos, né? Tipo faturamento, lucratividade. Então, a mudança de direção, ela tem que ter um porquê. Por que tu está mudando de direção? Não é dizer, eu tenho que mudar o meu escritório. Não. Onde é que tu quer chegar? Então, tem que ter um sonho, tem que começar por ali. E daí tu pensar qual que é o próximo passo. Porque daí ali tu vai, de fato, trilhar o caminho, né? Então, a gente tem um sonho. Então, não foi que surgiu do nada, vamos parar de trabalhar com as outras áreas. Não, é porque a gente tem, de fato, algo que a gente quer, né? Algo maior. Então, entenda essa mudança de rota ou essa coragem para mudar de direção, não é o mudar a qualquer custo ou eu tenho que mudar para me sair do lugar. E sim, poxa, onde é que eu quero chegar? E daí tu vai definir o próximo passo, porque tem que ser de fato o próximo nível, né? Porque de repente se você está começando hoje, está na salinha da sua casa ou está trabalhando home office, pode ser que seu próximo sonho seja só abrir a sua sala, ter uma sala privativa. Ou de repente tu está na salinha pequena, como era o nosso caso, e tu tem o sonho de ter uma sala privativa para ti com uma recepcionista. Então pense no próximo passo, né? O próximo nível. Então acho que é por aí, porque às vezes a pessoa acha que tem que fazer uma grande mudança, mas não. Talvez ter um sonho grande, ver onde é que quer chegar e dar o próximo passo. Essa é a coragem de mudar, né? A coragem de ir para o próximo nível e daí tu vai escalando, de fato, né? Aí estão as metas, os nossos planejamentos, né? Vou encerrar com a palavra do Alexandre e pedir para vocês que, se gostaram do podcast, curtam, sigam a nossa página, compartilhem com outros advogados, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida e na dos seus colegas. Um grande abraço e até o próximo episódio.